Vamos supor que eu queira dar um upgrade no meu carrinho elétrico. Os meus antepassados usariam o Google. Os mais modernos usariam o IA. Mas eu prefiro fazer um negócio como esse aqui. Eu entro nessa janela e dou o seguinte prompt. Quero que você faça uma pesquisa sobre os SUVs puramente elétricos, tanto os que estão à venda no Brasil hoje quanto os que estão por vir, e crie um site comparativo que permita comparar e selecionar o máximo de atributos possíveis. Também peço para incluir o endereço da concessionária mais próxima da minha casa, verificar se tem test drive disponível e se existe algum seminovo daquele modelo à venda. E eu acrescento, use o WhatsApp no browser para entrar em contato no meu nome, se precisar. E aí eu ganho não só um site super bacana, feito de uma vez só e protegido pela minha senha, mas uma ferramenta que continua se atualizando com novas informações, promoções e lançamentos. Para pensar um pouco em quão insano é isso. É bizarra a velocidade com que a gente progrediu, né? O que eu usei para fazer isso foi o app do ChatGPT Work no computador. O IA modelizado de hoje vai falar tanto desse lançamento e o tipo de prompt que agora é possível, mas também o que a OpenAI parece querer para o seu futuro. Bora lá? Na semana passada, a gente passou a ter duas empresas mais ou menos empatadas e claramente na frente na briga pelo melhor modelo de IA. A Anthropic, que lançou o espetacular Fable, e a OpenAI, que agora tem uma nova família de modelos de codinome Sol, Terra e Luna. Essa família é uma melhora em relação ao 5.5, mesmo que não seja um salto tão grande. Acho que os modelos escrevem melhor, codificam melhor e parecem não desistir nunca das tarefas. E isso vai ser bem importante porque a gente vai falar. Aliás, outra coisa interessante é que eles não foram liberados automaticamente para o público. Precisaram de autorização do governo americano. Essa é uma outra história que a gente vai conversar sobre mais pra frente. Enfim, o mais interessante, como eu falei, nem foram esses modelos. Foi esse novo ChatGPT Work, que recebeu bastante destaque nessa série de vídeos promocionais. Ele nada mais é do que uma versão repaginada do Codex, uma funcionalidade que eu já falei várias vezes aqui que eu sou fã, e que vai fazer as pessoas usarem o ChatGPT de forma mais agêntica, sem precisar meter a mão no código. De certa forma, a OpenAI parece querer matar o ChatGPT, o produto que fez ela virar o que é, ou pelo menos transformar profundamente a ideia do que é o ChatGPT. Porque qual que é o propósito aqui? É que você fale e converse menos. A ideia aqui é menos um chat e mais um sistema de missões, de tarefas. Você manda o agente fazer alguma coisa e ele usa tudo que tiver à disposição para executar aquilo. No meu caso aqui tem até um gatinho para avisar quando terminou. Gatinho não, né? Deixa eu respeitar. No meu caso aqui tem até uma gatinha para avisar quando terminou. Que é do jeito da minha gata. Isso a gente já tinha começado a ver no ano passado, talvez com o lançamento do Humanos e outras coisas na linha de agentes de IA. Mas algumas inovações recentes permitiram realizar de fato essa visão e fazer coisas muito mais interessantes. Vamos voltar aqui para o meu site de carros elétricos. Dá uma olhada na quantidade de coisas que eu pedi de uma vez. Não foi só uma lista de carros, nem uma tabela comparativa. Pedi uma pesquisa, o cruzamento de várias informações, o contato com as concessionárias e, no fim, a criação de uma ferramenta auto-atualizável que pudesse continuar usando. E acho que esse é um ponto importante. À medida que a gente trabalha mais com a IA, fica mais claro que aquela resposta padrão em textos dos chatbots nem sempre são o melhor formato. Às vezes a gente quer uma apresentação, uma planilha, um site, algo que a gente possa interagir. Eu, especialmente quando eu quero comparar coisas, ver o antes e depois ou mexer em muitas variáveis, normalmente peço para a IA criar um sitezinho que eu possa consultar. E tem uma novidade aqui. Quando eu coloco @sites no meu prompt, eu estou chamando uma habilidade para a criação de sites. A OpenAI parece estar se distanciando do nome skill e falando cada vez mais em plugins. E o mais legal é que ele não cria apenas uma página perdida no meu computador. Ele cria um site que vai morar na internet e que eu posso acessar de qualquer lugar. Inclusive, eu posso pedir do meu celular para ele fazer alterações e ele vai usar o meu computador em casa, mesmo que ele esteja bloqueado. E nesse caso aqui, é um site privado, porque tem informações pessoais minhas, protegido pelo login do próprio ChatGPT. Mas se eu quiser, eu posso deixar tudo aberto para outras pessoas. Isso começa a afetar bastante ferramentas como, por exemplo, o Lovable e o Replit, que ganharam muitos usuários recentemente. Talvez você esteja se perguntando, por que fazer isso no meu computador? Por que não fazer simplesmente num chatbot na web? Porque, veja, ele baixou um monte de PDFs para realizar a pesquisa. Ele entrou em sites que precisam que o navegador esteja aberto para clicar em formulários. Depois ele criou esse site, abriu tudo e continuou testando para ver se estava funcionando enquanto adicionava os recursos.
Outra coisa interessante é que, dependendo do esforço necessário, ele mesmo pode criar subagentes para fazer diferentes partes do trabalho. Ele cria um para pesquisar os modelos de uma montadora, outro para pesquisar outra e um terceiro para montar o site. Ele mesmo faz essa divisão. Aliás, parênteses. Cada vez que a gente aprende alguma coisa sobre IA, parece que a IA aprende a fazer essa coisa pela gente. A gente falava de engenharia de prompt, depois de engenharia de contexto, busca semântica e outras técnicas. Aos poucos, a própria IA foi simplificando tudo isso. Até poucos meses, a moda era esse negócio de orquestrar agentes. Agora, tanto o ChatGPT Work quanto o modo do Claude Code, chamado Ultra, indicam que a orquestração de agentes é uma habilidade que a própria IA vai assumir. A gente não precisa necessariamente saber fazer tudo isso. Fecha parênteses. Outro negócio legal é que o Work pode interagir com uma janela no próprio browser. A OpenAI matou o Atlas, o navegador que tinha criado para competir com o Chrome, e decidiu colocar esse navegador embutido aqui. Você pode inclusive importar suas senhas e favoritos, e isso permite que o agente interaja em sites de várias formas. É útil, por exemplo, para navegar por esses sites de concessionários e montadoras que tem um monte de interatividade e cujas informações normalmente não aparecem nas buscas da web. Eu já usei ele para interagir em um site de governo com um labirinto de formulários. E com o navegador, ele pode fazer aquilo que eu pedi no começo: interagir no WhatsApp em meu nome. Uma amiga minha, inclusive, usou o ChatGPT para conversar com compradores do Mercado Livre. Nesse modo, é importante falar, o ChatGPT é bem conservador. Ele pede autorização para fazer várias coisas. Nesse caso, ele não mandou nenhuma mensagem até eu autorizar expressamente. Mas quando deu ok, ele foi lá felizão. E depois de 40 e poucos minutos, trabalhando a partir daquele único prompt, o site estava pronto no ar. Ficou bem bacana. Eu posso selecionar os modelos, comparar os carros, abrir a ficha técnica em um PDF e ordenar os resultados de diversas formas. Aliás, essa é outra evolução dos novos modelos da OpenAI. Agora eles estão bem melhores em design de front-end, coisa que o Claude era muito melhor. Obviamente eu posso continuar gastando tempo refinando o site, mas tudo isso saiu de um prompt só. E tem aquela outra coisa que eu mostrei no começo. Ele criou uma automação para continuar atualizando o site à medida que surgirem novos lançamentos ou novas promoções. Ele até criou uma seção de notícias aqui. Esse é um bom exemplo de como eu acho que a gente ainda não está sendo ambicioso o suficiente no uso das ferramentas de IA. Não é simplesmente pedir para a IA ajudar você a tomar uma decisão de compra. É criar efetivamente uma ferramenta super poderosa que vai ajudar você a tomar essa decisão. Esse é só um exemplo. Eu poderia dar vários outros. Mas o ponto aqui é que o Work já junta várias habilidades. Tem uso de plugins. Poderia conectar o meu Google Drive, meus documentos e meu e-mail e pedir para ele fazer uma apresentação ou alguma outra coisa usando tudo isso. Ele também se beneficia das evoluções muito grandes no chamado uso do computador. Eu estou criando um app, por exemplo, que em um determinado pedaço mapeia músculos usados em exercícios de academia. Eu queria criar um modelo 3D. Baixei o Blender, que é uma ferramenta que faz esse tipo de coisa. Eu não faço a menor ideia de como usar o Blender, mas eu pedi para ele: abra essa ferramenta, olhe os arquivos do site que eu estou fazendo e tente reproduzir o modelo 3D disso. E ele fez. Ficou incrível. Você pode pedir para ele usar praticamente qualquer programa no seu computador, inclusive programas de edição de vídeo ou de áudio, e ele vai se virar ali apertando os botões por você. As possibilidades são enormes. Acho que claramente a OpenAI está apostando bastante nesse reempacotamento do Codex, que já estava crescendo bastante rápido em número de usuários, para uma interface mais amigável com o ChatGPT Work. Porque quem usa IA de um jeito mais basicão provavelmente já está sendo bem atendido pelo Gemini. E cada vez mais vai haver concorrência com a Siri, quando ela ficar inteligente, e com o assistente da Meta. Se tá difícil concorrer nesse mundo das IAs gratuitas, a OpenAI começa a mirar mais fortemente funcionalidades cada vez mais sofisticadas para o cliente corporativo e para o mercado de ferramentas de produtividade. É parecido com o que a Anthropic já estava fazendo com o Claude Cowork e o Claude Code. Mas é uma mudança bastante importante no jeito como muita gente vai interagir com a IA e com programas de computador no geral. É a hora de, no mínimo, tirar os projetos da cabeça e botar a IA para trabalhar. Conta pra gente o que você conseguiu fazer com isso e até a próxima.